Pergunta por e-mail. Nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. Agora vamos ouvir a pergunta do nosso aluno. Pergunte ao professor. Professor Flávio, embrião é titular de direitos fundamentais? Meus amigos, que pergunta instigante essa. Embrião é titular de direitos fundamentais? Antes de mais nada, o que é o embrião? O que é o embrião humano? Ora, embrião humano é o óvulo fecundado pelo espermatozoide. E aí eu pergunto a vocês, o embrião é ou não é titular de direitos fundamentais? A partir de que momento começa o direito à vida? A partir de que momento? Bem, meus amigos, a Constituição ela simplesmente tutela o direito à vida sem dizer a partir de que momento ela começa, sem dizer quando começa a vida. Não obstante um tratado internacional que o Brasil assinou, na realidade uma convenção internacional, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, assegura o direito à vida desde a concepção. Portanto, desde a concepção há o direito à vida. E aí, meus amigos, o embrião é ou não é titular de direitos fundamentais? Bem, o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão importante há algum tempo, falando sobre o embrião humano e fez a seguinte divisão. Nós temos o embrião que está dentro do útero, o embrião endouterino, e temos o embrião que está fora do útero materno. E aí, qual a diferença, inclusive, dos direitos fundamentais? Bem, primeiramente, quanto ao embrião que está no útero materno se desenvolvendo, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele é titular de alguns direitos fundamentais, sobretudo o direito à vida. Então, o embrião uterino, ele é titular do direito à vida. Tanto é verdade, meus amigos, que o aborto no Brasil é crime. É crime a prática deliberada do aborto no Brasil. Portanto, o embrião é titular de direitos fundamentais. Mas evidentemente que não todos, não é? O embrião, por exemplo, não é titular da liberdade de locomoção. O embrião não vai sair do lugar, nem do direito de reunião. Ele não vai se reunir com outros, a não ser que sejam gêmeos, não é? Portanto, o embrião não é titular de todos os direitos fundamentais, mas de alguns sim, de um direito de ter uma vida e direito de ter uma vida digna. Isso, o embrião é titular de direitos fundamentais. Daí eu pergunto a vocês, e o embrião que não está no útero materno? O embrião extrauterino? E alguém poderia perguntar, mas Flávio, o embrião que não está no útero materno, ele está onde? Está caminhando pela Avenida Paulista, em São Paulo? Onde está o embrião fora do útero? Ora, meus amigos, ele está congelado. Eu estou falando do embrião que está congelado em hospitais, em clínicas de fertilidade. E aí eu pergunto a vocês, esse embrião extrauterino é ou não é titular de direitos fundamentais? O Supremo examinou essa questão no momento em que verificou a constitucionalidade da chamada Lei de Biossegurança. A lei que autoriza a manipulação genética de embriões humanos. A lei permite isso. A lei permite a manipulação genética de embriões humanos para fins de pesquisa científica. E aí eu pergunto a vocês, o que o Supremo decidiu? Esse embrião que está fora do útero materno, esse embrião extrauterino, é ou não é titular de direitos fundamentais? O Supremo, meus amigos, por maioria de votos, respondeu que não. Que o embrião extrauterino não é titular de direitos fundamentais. E, portanto, o Supremo analisou que essa lei é constitucional. Constitucional a Lei de Biossegurança. O Supremo disse que é possível essa manipulação genética de embriões humanos. Por vários argumentos o Supremo usou. Um dos argumentos é que essa vida que talvez exista no embrião, naquele óvulo fecundado, congelado, não é mais importante do que a vida de milhares de pessoas
que poderão ser beneficiadas pela evolução da ciência. Portanto, meus amigos, respondendo à pergunta dessa que nos foi feita, o embrião é ou não é titular de direitos fundamentais? E eu disse para vocês que, segundo o Supremo, o embrião uterino é titular de direitos fundamentais. Por sua vez, o embrião que está fora do útero materno, esse embrião não é titular de direitos fundamentais. Ok, meus amigos? Vamos então agora ao nosso último bloco do programa de hoje. O bloco no qual responderei perguntas de exames anteriores da OAB. Vamos ver essas perguntas? Vamos verificar se o conhecimento dito no programa de hoje foi realmente eficaz? Vamos então ao nosso último bloco, vamos ao X da questão. Pois bem, meus amigos, pois bem, minhas amigas, vamos então responder algumas questões que já caíram no exame da OAB sobre o tema da aula de hoje, o tema Direitos Fundamentais. Vamos então à primeira questão. Veja, meus amigos, essa primeira questão, ela é uma questão cuja ementa é bastante extensa. Traz primeiramente um texto, acompanhe comigo, ó. O descaso para com os problemas sociais que veio a caracterizar o état gendarme, associado às pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior das sociedades, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um papel ativo na realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia satisfatoriamente às exigências do momento. Uma nova compreensão do relacionamento Estado-sociedade levou os poderes públicos a assumir o dever de operar para que a sociedade lograsse superar as suas angústias estruturais. Daí o progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais variados, importando intervenção intensa na vida econômica e a orientação das ações estatais por objetivos de justiça social. Texto do ministro Gilmar Mendes e outros em obra recente de sua autoria. Vejamos a pergunta. Esse texto caracteriza em seu contexto histórico a letra A, primeira geração de direitos fundamentais, letra B, segunda geração, letra C, terceira geração ou letra D, quarta geração. E aí, meus amigos, qual a resposta certa? Esses direitos, você entendeu? Esses direitos no qual o Estado não é apenas inerte, o Estado não é apenas omisso diante de liberdades públicas, ele tem o dever de fazer. Isso é direito de primeira, segunda, terceira ou quarta geração? E eu respondo a vocês, isso é direito de segunda geração. Segunda geração, esse é o X da questão. Direitos de segunda geração, meus amigos, direitos de segunda geração são direitos sociais. O Estado tem um dever de fazer, um dever de agir. É o direito à educação, é o direito à moradia, é o direito ao lazer, é o direito à saúde. Então, não basta apenas que o Estado crie direitos de primeira geração, direitos de liberdades públicas, um direito do Estado não agir diante de direitos individuais. O Estado, ele também tem aqueles direitos nos quais ele deve agir, ele deve fazer, e esses são os direitos de segunda geração ou direitos de segunda dimensão. Compreendido? Vamos agora verificar a segunda questão que já caiu no exame da OAB? Vamos a ela. Vamos ver a segunda questão. E a segunda questão diz assim: acerca da teoria geral dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Letra A diz: o dispositivo constitucional que assegura que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito é um direito e não uma garantia. Ora, meus amigos, eu posso dizer para vocês com toda a convicção que essa letra A está errada. A letra A está errada. Meus amigos, isso que aparece lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição,
de que a lei não vai excluir do poder judiciário nem